10, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite. Glória a Deus, Poder glorificar a Deus, poder bendizer o nome do Senhor, poder meditar na palavra do Senhor, que é pura, santa, verdadeira. Palavra essa que transforma, palavra essa que limpa, que muda a vida do homem. Durante a semana, irmãos, já há alguns dias, uns 10 dias mais ou menos, esse louvor vem falando ao meu coração. Esse louvor que a irmã Evelyn louvou. E às vezes indo trabalhar, esses dias eu passei por um processo um pouco difícil de trabalho, mas sempre meditando no meio do caminho nesse louvor. Se eu não ouvir a voz de Deus, eu pereço. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos calar as outras vozes, silenciar as outras vozes e ouvir somente a do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, no verso número 46, irmãos, do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia. Glória a Deus. Curve tua cabeça, feche os olhos por um momento e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que está sentado num trono acima das alturas, mas que contempla os seus, e que enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Fez esta promessa e disse que quando o Filho partisse, quando o Filho subisse, fosse elevado às alturas, então o Espírito desceria sobre nós, ficaria conosco até a consumação dos séculos, nos ensinaria, nos ajudaria. Por isso te louvamos nessa noite, e crendo no poder da tua palavra, Jesus, porque a tua palavra ela limpa, ela purifica, ela santifica o homem. Crendo no poder do teu sangue, Jesus, crendo no poder do teu nome, Jesus, nós oramos nessa hora repreendendo toda a obra do diabo, repreendendo toda a obra de Satanás, repreendendo todo o intento do inimigo, todo o intento do mal contra esta igreja, contra estas portas, contra as nossas vidas, contra a vida de cada um que tem adentrado este lugar. Toda obra planejada, toda obra feita, toda consagração seja queimada, seja aniquilada agora, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. E que nós possamos receber de Ti, Senhor, a luz da Tua palavra. Amém. Quando nós meditamos nesta palavra, irmãos, da entrada de Jesus em Jericó, e deparamos com a história do cego Bartimeu, uma história que todos conhecem, uma história muito conhecida. Mas sobre o que eu quero falar nessa noite que o Senhor colocou no meu coração? Sobre clamor,
sobre que voz nós estamos ouvindo? Duas coisas que nos chamam bastante atenção. No meio da história, irmãos, nós sabemos desde o princípio que houve uma determinada história que começou lá no Gênesis, quando os filhos no começo, no princípio, de Adão e Eva, Abel e Caim matando Abel. Passa-se um pouco dos dias e Deus chega para Caim e diz: Caim, a terra está clamando pelo sangue de Abel. Aqui começa o primeiro clamor. A terra clamando. A terra clamando pelo sangue de Abel. É lá no Gênesis que nós vemos, no capítulo 10, no capítulo 4, verso número 10. Depois nós vemos mais para frente um pouco, no livro de Êxodo, outro clamor que aconteceu. O clamor do povo que estava oprimido no Egito. A palavra diz que o clamor chegou até o trono de Deus. Porque a opressão de Faraó, a opressão dos egípcios era tão grande sobre aquele povo de Israel. Aquele povo estava sofrendo tanto, mas tanto, que o clamor deles, a dor deles, o sofrimento daquele povo chegou ao trono de Deus. E muitos clamores no meio da caminhada teve, irmãos. Teve muitos clamores que fizeram Deus olhar para a terra. Houve dentro da história um outro clamor que me chama bastante atenção. Quando o rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, eles clamam a Deus e Deus envia socorro. Deus envia livramento. Tem muitos outros. Nós pegamos o salmista Davi. Quantas vezes o salmista Davi clamou a Deus? Quando era perseguido, quando se sentia angustiado, quando estava aflito, quando estava necessitado. O salmista Davi nos deixa o maior exemplo de clamor, do pedido de socorro. Então nós vemos que dentro da história, nós ouvimos muitos pedidos de socorro. O clamor é isso. O clamor significa uma voz lastimosa, uma voz que reflete aflição, que reflete dor, que reflete desolação, abandono. Isso quer dizer clamor. É quando sai de dentro da nossa alma. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem de nós não clamou algum dia na vida? Eu lembro uma certa feita, e eu gosto sempre de contar o que eu vivi. Eu estava vivendo um momento de tamanha angústia, que eu estava descendo de moto um determinado lugar, e lá perto da onde a gente tirou umas fotos uma vez, irmã Evelyn, perto das plantações de trigo, e tem um curral de ovelhas naquele lugar, e é um descidão grande, uma descida bem grande. Eu estava descendo lá de moto, voltando do serviço, mas a minha alma estava numa angústia tão grande, tão grande. Eu lembro que eu gritei em cima da moto pedindo socorro para Deus. Eu gritei pedindo socorro de Deus, porque a angústia chegou de tal maneira que eu não suportava mais. Ela doía meu peito. Quando eu cheguei na igreja à noite, que naquela noite nós fomos para a igreja, Deus usou o pastor naquela noite e disse assim: eu ouvi o teu clamor hoje pela manhã quando descia daquele lugar. Você acha que Deus não ouve, irmãos? Quando nós necessitamos de alguma coisa, quando nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos calar as vozes, como Bartimeu fez. Ele não ouviu as vozes que mandaram ele se calar. Por que o Senhor me trouxe esse texto? Porque nós precisamos aprender com Bartimeu, irmãos, que pode mandar nós nos calarmos. Eu vivi aqui um ano e pouco, que eu vejo hoje eu estou vendo
que houve vozes tentando me calar. Que tipo de vozes? Eu sei que tipo de vozes. Tentando me calar. Mas eu não posso me calar. Eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras clamarão. Não é isso que a palavra diz? Que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Bartimeu estava lá à beira do caminho, cego, uma vida miserável. Todo cego era mendigo, pedia esmola, recebia uma capa que era uma capa conhecida pelo governo, pelas leis, era conhecido pelo prefeito da cidade, vamos dizer assim, para pedir esmola. Ele tinha liberdade para ser um mendigo, um pedinte. Vivia uma vida difícil, mas ele ouviu falar que Jesus ia passar. Mas se ele ouviu falar que Jesus ia passar, porque ele estava calado. Alguém silenciou ele no decorrer desse tempo que ele não procurou Jesus antes. Mas ele ouviu falar, e o que ele fez? Procurou Jesus. Foi para a beira do caminho para ver Jesus passar. Ver Jesus passar. Sim, porque ele cria que ele ia ver Jesus. Ele foi crendo. Jesus, o filho de Davi, aquele que veio para salvar a humanidade. Ele pode mudar a minha história. Ele pode me fazer voltar a ver. No decorrer da nossa vida, irmãos, o que é que nós temos deixado de enxergar? Qual é a cegueira que está assolando as nossas vidas? Aleluia! Que caminho é esse que precisamos retomar com mais confiança, com mais certeza de que vamos enxergar coisas novas, coisas maiores, que os nossos olhos não viram, que o nosso coração não tem conhecimento. A palavra do Senhor diz que Deus preparou coisas grandes que os nossos olhos não viram até hoje. São o que está preparado para nós. Tem coisas muito grandes preparadas para mim e para você. Coisas gloriosas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele deve ter visto coisa grande quando ele foi arrebatado aos céus. Porque ele diz que o que os nossos olhos não viram é o que está preparado para aqueles que o amarem, daqueles que o servirem, daqueles que obedecerem, daqueles que caminharem até o fim. Então, irmãos, eu vejo assim que há uma necessidade muito grande de nós buscarmos a Deus. Esse clamor do povo de Israel, esse clamor do sangue de Abel, esse clamor que Davi fazia, o clamor que Ezequias fez, os clamores que houve no passado, tantos homens e mulheres. Eu fico imaginando, irmãos, muitas das vezes, hoje eu fiquei encantada das irmãs louvarem esse hino, porque eu amo esse louvor. Outro louvor que eu gosto muito é aquele hino que fala do sangue na arena. Irmãos, eu fico pensando, porque eu vi um pequeno vídeo essa semana de uma criança, eu não sei se era uma menina ou se era a mulher daquele homem, mas havia meia dúzia de crianças e aquela menina gritava em tamanha dor com aquele homem morto no colo ali, segurando ele. E aquele homem, aquele pastor que fazia o relato desse acontecido, dizia assim: aonde você acha que chegou o clamor desta menina? Aonde que você acha que chegou? A dor, o clamor chegou aos céus. Aleluia! Ele chega aos céus. E eu lembro do tempo daqueles homens e mulheres do passado, irmãos, que foram levados para as arenas, soltados leões. Qual era o clamor daqueles homens no meio de tudo aquilo? Mortos à espada. Como devia ser o clamor deles? Será que era de vergonha? Será que era de medo? Não era. Era dor da alma. Era dor da angústia.
Saber que eles estavam fazendo algo naquele tempo, no passado, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Porque nós somos frutos do sangue do passado, que venceram, que lutaram. Então, quantos homens, quantas mulheres foram devorados por leões, mortos à espada, porque professavam a fé, porque professavam a Jesus Cristo. Homens que foram repartidos ao meio com serra, como o profeta Isaías, e tantos outros da história que a gente nem tem conhecimento. Homens que foram decapitados, que foram pendurados de cabeça para baixo, como o apóstolo Pedro pediu para ser pregado ao contrário na cruz, já que ele ia ser pregado na cruz. Morreram por quê? Aonde foi o clamor desses homens? Subiu ao trono de glória, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que eu e você tenhamos liberdade de clamar pelos nossos. Há não muitos dias, irmãos, eu levei um puxão de orelha bem grande, porque eu estava tão revoltada com a situação dentro da minha casa, não dentro da minha casa, mas na minha família. Eu fiquei revoltada. Falei, não vou orar mais, cansei. Deus trouxe uma missionária lá de Curitiba há poucos dias, e ela disse assim: você tem obrigação de orar. É tua filha, ore por ela. No outro dia, não sei se Deus, acho que nem era na mesma noite, amanhecendo o dia, estava lá uma lista de pedido de misericórdia, pedindo socorro no celular para mim. Não me abandone, não me deixe, não me desampare, ore por mim, me ajude. Deus tremendo. Não basta Deus falar, você tem que ver ainda, esperar que a pessoa clame pela misericórdia. Então eu e você temos a chance de orar por essas crianças que são nossos filhos, para que Deus livre o caminho deles do mal. Quando Deus chegou para Caim, disse assim para Caim: Caim, o mal está à porta. O mal está à porta. Está ali, ó, na porta. Cumpre a você dominar o mal. Cabe a você, Caim, dominar o mal. O que Caim fez? Não dominou o mal. Foi lá e matou o irmão. Matou Abel. Então o mal jaz à porta. Nós temos a obrigação de clamar. Não é nem só orar, irmãos, porque oração ela é diferente do clamor. Oração é uma intimidade diária que você tem que ter com Deus. Mas clamar é quando você vê que a coisa está feia. É clamar por aqueles que estão fora, por aqueles que estão perecendo, por aqueles que estão sangrando, por aqueles que estão na cegueira, por aqueles que deixaram de ouvir a voz do Senhor. Aleluia! O Senhor me incomodou essa semana e eu fiquei me questionando. Eu até acho que fiz essa pergunta, não sei se para a irmã Evelyn, acho que deve ter sido para o irmão Wellington, para o pastor, não sei. Eu fiz a pergunta para alguém. Se eu machuco o meu dedinho, por menor que ele seja, o dedinho do pé, eu não vou tratar de cuidar dele? Eu não vou tratar de zelar por ele, de pôr um remédio nele, de enfaixar ele se eu tirei ele do lugar? Ou de repente até ter que ir arrumar o dedinho, ou ter que ir numa UPA porque arrebentou a ponta do dedinho? Eu sinto dor. Eu machuquei ele, eu bati numa quina, ele machucou-se, ele doeu. Mas se eu falar pro dedinho assim, dedinho sare. Se qualquer um dos irmãos chegar pro meu dedinho e dizer assim, dedinho sare, ele vai sarar? Não vai. Ele precisa de ajuda, ele precisa ser cuidado. E o Senhor me cobrou essa semana. Eu me senti um dedinho, mas tem muitos dedinhos precisando ser sarados, que estão se sentindo o menor dedinho do pé, estão machucados, estão tristes, estão surrados, sofreram algum tipo de discriminação,
algum tipo de afronta, algum tipo de humilhação, algo no meio da caminhada, e esse dedinho precisa ser tratado. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê visão espiritual, como Bartimeu pediu visão. Ele queria ver, porque ele não enxergava. Mas nós estamos precisando, irmãos, de visão espiritual, para enxergarmos aonde está o dodói do corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Se eu tenho comunhão contigo, eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ficar doente, não pode ficar machucado. Quando aquele dedo é amputado, porque pode acontecer isso, ele ser amputado, a gente sabe que ele foi amputado. Ele apodreceu, ele morreu por algum motivo. Mas se ele continua existindo, ele faz parte de um corpo. E esse corpo com certeza é o corpo de Cristo. Então, irmãos, que nós venhamos ter essa visão espiritual. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento, que nos dê visão. Sabe, irmãos, clamor é nós reconhecermos a nossa fraqueza. É reconhecermos que a grandeza do poder divino é maior que tudo. É eu chegar e dizer: Senhor, eu creio que o teu poder é maior, está acima de todas as coisas. Quando eu estou clamando, Aleluia. é esse reconhecimento. Clamor é nós buscarmos a ajuda de Deus. A ajuda de Deus. Quando nós precisamos de algo, nós não buscamos no nosso próximo. Lá em casa eu até me retenho de pedir ajuda, eu peço no último caso. Mas o Marcelo é pronto para pedir ajuda. Se tem uma coisa que ele sabe, é pedir socorro, é pedir ajuda. O homem abre a boca e pede ajuda mesmo. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos pedir essa ajuda de Deus. Irmãos, desculpe que eu estou irritada. Eu comecei a trabalhar essa semana passada e me intoxiquei no trabalho. Não estou melhor ainda, mas Deus vai me dar graça, eu vou sarar. Então, irmãos, clamor é nós reconhecermos que Deus é o único que pode atender o nosso pedido de socorro. Aleluia! Ele é o único que pode atender o nosso pedido de socorro. Para quem que Bartimeu ia clamar? Para a autoridade não adiantava, porque deram uma capa para ele e disseram: vá pedir esmola. Não fizeram nada por ele. Mas quando ele ouve falar que Jesus, o filho de Davi, lá da descendência de Davi, aquele que fora prometido que ia vir, estava passando, ele vai para a beira do caminho e ele começa a fazer o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que tentaram calar ele, mas ele ainda gritava mais alto, até que Jesus disse: alguém me chama, tragam até mim. Aí se obrigaram a ir dizer: levanta e tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Pode chegar esse momento na minha e na tua vida, do Senhor dizer: filha, o que quer que eu te faça? Filho, o que quer que eu te faça? E aí é o momento de eu e você dizer: Senhor, eu quero ser sarado. Senhor, eu quero meu filho curado. Senhor, eu quero meu filho liberto. Senhor, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós temos tantos pedidos para fazer para Deus. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, qualquer momento da nossa vida, nós crescemos e aprendemos que nós devemos orar de joelhos. Isso é algo que veio lá do passado e vem para a nossa vida. Mas eu pergunto assim, irmãos, eu sou uma pessoa que durante o dia, hoje o meu esposo falou: está falando com quem? Eu falei: não posso nem falar com Deus agora. Briguei com ele na chegada. Falei: estou falando com Deus, estou falando sozinha. Eu vim de lá do paiol que eu tinha que tratar meus bichos.
Eu vim e falei, estou falando com Deus. Não posso falar agora, homem. Porque, irmãos, a nossa caminhada, ela tem que ser uma caminhada diária. Se eu estou indo fazer alguma coisa, estou falando com Deus. Se eu estou fazendo outra coisa, eu tenho que lembrar que tem um ser supremo, superior, criador, redentor, salvador das nossas vidas, que está nos olhando, que está presente, que está ali presente através do Espírito Santo, só aguardando a nossa conversa. E a Bíblia diz o que para mim e para você? Que Ele é o nosso intercessor diante do Pai. A palavra também vai nos dizer o quê? Que não tem outro caminho que nos leve ao Pai, se não for Jesus Cristo. Aleluia! É o Espírito Santo que intercede. Jesus é o nosso advogado Glória a Deus. diante do Pai. Aleluia! Ele advoga as nossas causas diante do Pai. E tem causa difícil na nossa vida, irmãos. Tem horas que a causa é só a misericórdia dele. Só a misericórdia dele. Irmãos, Isaías, ele vai dizer assim, ó, no capítulo de número 65. Antes que eles falem, eu já estou pronto para responder. É mais ou menos assim que Deus falou com o profeta Isaías. Aleluia! Estando eles ainda falando, eu os ouvirei e responderei. Olha o Deus que nós temos. Olha o Senhor que nós temos. Aleluia! Quero contar uma experiência para os irmãos. A coisa está tão brava na minha casa, irmãos. Tão brava, estava lá e tá. E a peleja está grande. Porque a minha luta não é contra carne e sangue. A minha luta é contra potestades, principados, hostes infernais da maldade nas regiões celestiais. Que eu falei assim para minha filha, a missionária veio lá de Curitiba, veio orar na nossa casa, amanhã faz 15 dias, amanhã ela vem de novo, porque ela tomou um propósito de vir me ajudar em oração por causa da minha filha. E ela disse, e ela orou, e ela repreendeu os espíritos que estão habitando, agindo na vida da minha filha. E nesse estado, ela repreendeu uma terceira fulana. E daí ela falou assim, e eu repreendo a fulana de tal, a Maria Mulamba. Ela usou esse nome. Quando ela usou esse nome, eu ouvi que a minha moto que fica na garagem se ligou. E ela saiu de moto. Ela deu no pé. Ela saiu pelos fundos, porque a minha filha estava em casa. Depois a missionária foi embora, ela chegou. Ela chegou e disse assim, a mãe contou tudo para a missionária. Mal de filhos. Achar que a gente fala tudo. E eu falei, não, se ela orou repreendendo, é porque o Espírito Santo direcionou ela. E você sabe muito bem que elas não são bem-vindas na minha casa. Falando dos espíritos malignos. Ela disse, eu já sei, elas já me disseram que elas têm que ficar do portão para fora. Oh, glória! Não é motivo para a gente glorificar a Deus, irmãos? A minha filha falou isso para mim. Não lembro se a Radassa, minha pequena, estava junto ou não, a hora que ela falou isso. Ela falou, elas falaram que elas têm que ficar do portão para fora. Deus. Espíritos de Pombagira, Sete Saia, Maria Mulamba, que quer entrar, pois não vai entrar porque já foi repreendido. E vai continuar sendo repreendido. Quer fazer o estrago total na vida da menina. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra o meu irmão da igreja tal. Não é contra o meu irmão que está aqui me olhando, me cuidando da minha roupa, que está aqui olhando se eu estou bem vestido, se eu estou bem penteado, se eu tenho um sapato bonito, se eu tenho isso, se eu falo bonito, se eu tenho dente, se eu não tenho. Porque graças ao bom Deus e a um amigo querido do coração, aqui ó, tenho dentes. Eita glória!
Irmãos, a nossa luta é muito maior. E eu preciso calar essas vozes que vêm contra a minha vida. Calar as vozes que vêm contra a tua vida. Pondo desânimo. Glória a Deus, aleluia. Pondo preguiça. Pondo tristeza. Pondo dúvidas. Irmãos, a pior coisa, Igreja de Cristo, é a dúvida e a ingratidão. Concordam comigo? A dúvida e a ingratidão. E o Senhor tem me cobrado. Se eu estou falando hoje, eu sei, e eu conheço essa palavra, o pouco que eu conheço dessa palavra, eu sei que ela é a espada de dois gumes, que corta lá, mas ela corta aqui. Aleluia. Deus. Ela pode servir para a tua vida, mas ela primeiro está servindo para a minha vida. Aleluia. Então vamos, irmãos, estar atentos. Estar atentos. Estar atentos às vozes que nós ouvimos. Nós precisamos entender, irmãos, uma coisa, de uma vez por todas, que Deus, Ele se importa comigo, com você. Aleluia. Deus se importa. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 63. Eu quero já estar encerrando. Porque uma coisa é certa. O Senhor, Ele nos ensina a cada momento. E nós não precisamos do muito falar, mas nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Isaías 63 e o verso de número 9. Eu sou apaixonada por esse versículo. E ele diz assim, ó. Isaías 63 e o verso 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O que está querendo dizer esse versículo, irmãos? Que na angústia do povo de Israel, Deus foi angustiado. Está dizendo que o anjo da sua presença os salvou. E pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Aleluia. E os tomou e os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nos olha e nos conduz, que sofre com a nossa angústia, é angustiado com a nossa angústia. A maior prova está no livro do profeta Isaías, quando diz que ele tomou as nossas dores. Ele foi angustiado. A angústia que Cristo sofreu no Getsemane foi por mim e por você, Glória a Deus. para que eu e você tenhamos vida, e vida com abundância. Aleluia. Vida com Glória a abundância. Deus. Não é justo não termos vida com abundância se somos servos de Cristo. Vida com abundância é ter paz em Cristo. Aleluia. Nós precisamos ter paz em Cristo. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé. Eu quero estar orando junto com os irmãos nessa noite. Eu não conheço o particular de nenhum dos irmãos. Nem dos irmãos que a gente tem essa comunhão aqui, que é o pastor, a irmã Evelyn, o irmão Ricardo, a irmã Cirlete, o irmão João, que a gente está mais junto com eles, a gente não tem uma particularidade de saber o que eles vivem no dia a dia aqui dentro. O irmão Gustavo, que a gente já conhece há tempos, a irmã Ana, a gente já conhece um pouquinho, mas cada um tem a sua particularidade, né? Cada um tem a sua vida lá dentro do seu lar e nós não sabemos o que se passa. Quem dos irmãos sabia que eu estava passando por isso com minha filha? Os irmãos talvez não soubessem. Só o irmão pastor e a irmã Evelyn, a irmã Cirlete.
Então, irmãos, é difícil? É. Mas nós temos um Deus que é sobremodo elevado, está sentado num trono de glória, contempla as nossas vidas. Temos aqui o nosso, aquele que nos assegura, que é o Espírito Santo. Eu quero convidar essa irmã para vir para frente, para nós estarmos orando pela tua vida, irmã. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem algo que o Senhor precisa fazer na tua vida de imediato. É a única coisa que o Senhor me disse. Preciso mudar de imediato a vida dessa mulher. E o Senhor te trouxe aqui porque na tua angústia, no teu clamor, o Senhor vai trabalhar. Porque Ele conhece o íntimo do coração, Ele conhece o que vai lá dentro. Só Ele sabe o que você tem passado. Só Ele sabe